Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um curso de matemática básica voltado para o ensino fundamental. O nosso primeiro tema será números naturais. Aqui na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. O objetivo desse canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de física e matemática. Vamos hoje falar dos números naturais, os primeiros números a surgir. O homem sentiu necessidade de contar objetos e, com essa necessidade, veio o advento dos números naturais. Esses números são números muito comuns no nosso dia a dia. A gente conhece o 0, o 1, o 2, o 3. A gente usa reticências para dizer que a numeração é infinita. A gente sabe que a gente pode numerar aqui 16, 17, 18, 19, infinitamente. Então, nós temos o primeiro número natural, que é o 0, e não temos um último número natural, porque a numeração é infinita. A gente pode organizar esses números ainda em uma reta, que a gente chama de reta numérica, mantendo a mesma distância entre as unidades. A seta indica que os números são infinitos para a direita. Então, aqui nós temos reticências, né? São infinitos para a direita. A gente pode continuar numerando 19, 20, 21, 22 e assim por diante. Como eu disse, nós temos o primeiro número natural, que é o 0, mas não temos um último número natural. Aqui ainda está dizendo que a distância entre as unidades é sempre a mesma, ou seja, a distância entre 0 e 1 é a mesma distância entre 1 e 2, que é a mesma distância entre 2 e 3, e assim por diante. Todo número natural tem um sucessor e um antecessor também natural, à exceção do zero. Nós vimos que não há nenhum número natural antes do zero. Eu disse no nosso slide anterior que o zero é o primeiro número natural. Portanto, nós não temos um antecessor ao zero. Temos, sim, sucessor, que é o 1. Né? Todos os demais números naturais possuem tanto um antecessor quanto um sucessor. Nós também podemos classificar os números naturais em pares e ímpares. Os pares são os terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, e os ímpares são os terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. O conjunto dos números pares e o conjunto dos números ímpares são subconjuntos do conjunto dos números naturais, ou seja, eu tenho o conjunto dos números naturais que tem dois subconjuntos. Eu podia representar esse conjunto através de um diagrama. Eu podia colocar aqui o conjunto dos números naturais dentro desse retângulo e dividir ao meio. Aqui o conjunto dos números pares, que eu vou representar pela letra P, e aqui o conjunto dos números ímpares, que eu vou representar pela letra I. Se eu juntar os números pares com os números ímpares, eu tenho o conjunto dos números naturais, ou seja, todos os números naturais. O conjunto dos números naturais é costumeiramente representado por essa letrinha N, N de natural. Outro subconjunto de N muito importante é o N asterisco. Colocar o asterisco sobre o N significa o conjunto dos números naturais, à exceção do zero. Então, eu retiro o zero quando eu coloco esse asterisco aqui na representação dos números naturais. Aqui a gente verifica na figura, né? O 6 tem um antecessor, que é o 5, e um sucessor, que é o 7. Mais uma vez, somente o zero não tem antecessor. Todos os outros números naturais possuem tanto antecessor quanto sucessor. Adição e subtração. A adição é uma das operações elementares. É muito comum a gente somar coisas no dia a dia. Por exemplo, se a gente quiser saber o quanto pagaremos por uma blusa que custa R$ 32 e uma calça que custa 54, a gente precisa somar o valor da blusa com o valor da calça para descobrir, assim, o valor total a ser pago.
Esses números, 32 e 54, são chamados parcelas da adição. E o resultado, 86, a gente chama de soma. Então, eu tenho aqui uma adição com duas parcelas e o resultado, cujo nome é soma. Vamos ver aqui o dispositivo prático para a gente somar. Vamos somar o número 73.257 com o número 32.445. Bom, para fazer essa soma, eu preciso colocar a unidade embaixo da unidade, a dezena embaixo da dezena, a centena embaixo da centena e assim por diante. Basta, então, somarmos 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 5, 6, mais 4, 10, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 4, 7. 3 mais 2, 5. 7 mais 3, 10. 105.702 é a soma de 73.257 com 32.445. A adição possui algumas propriedades muito importantes. A primeira delas é a propriedade comutativa, que significa que a ordem das parcelas não altera a soma. Isso significa que se eu somar 3 com 2, eu vou obter 5, uma adição com duas parcelas que está me dando como soma o valor 5. Mas se eu inverter as parcelas, 2 mais 3, ainda assim eu continuo obtendo a soma igual a 5. Portanto, a ordem das parcelas, de fato, não altera a soma. Essa propriedade é conhecida como propriedade comutativa. A outra propriedade que a gente vai ver é a associativa. Diz o seguinte: na adição de três números, associando os dois primeiros ou os dois últimos, obtemos resultados iguais. Vamos ver? Se eu fizer 3 mais 2 mais 4, eu vou obter como resultado, isso aqui dá 6, ó, 3 mais 6, 9. Mas se eu associar primeiro as duas primeiras parcelas, 3 mais 2, e posteriormente somar o 4, eu vou obter o mesmo resultado 9. Aqui 3 mais 2 dá 5, mais 4, 9. Essa é a propriedade associativa. E, por fim, o elemento neutro da adição. Adicionar zero a outra parcela não altera o resultado da soma. Aqui a gente vê na figura, né? Se eu tiver uma parcela igual a 50 e a outra parcela igual a zero, o resultado é 50, porque o zero não altera essa soma. Ou seja, o zero é um elemento neutro da adição. O mesmo ocorre aqui com o 25, né? Se eu somar zero ao número 25, eu vou obter o mesmo 25, porque somar zero não altera o resultado da soma. A subtração é a operação inversa da soma. É ela que dá a ideia do que falta ou do que sobra. Vamos ver um exemplo. Se um jogo de futebol a gente tiver um público de 74.334 pagantes e no jogo seguinte o público for de 73.149 pagantes, a subtração de um número pelo outro vai nos dar o quanto falta na quantidade de pagantes no segundo jogo para atingirmos o número de pagantes do primeiro. Ou seja, a diferença entre o número de pagantes que nós tivemos no primeiro jogo e no segundo jogo. Também temos um dispositivo prático para fazermos a subtração. Nesse exemplo aqui em cima, o que ocorre é o seguinte: nós temos 74.334 menos 73.149. Mais uma vez, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim sucessivamente. Portanto, teremos 4 menos 9. Eu preciso tomar o emprestado do 3, então eu terei 14 menos 9, que dá 5. Como eu peguei o emprestado do 3, ele passou a valer 2. 2 menos 4 não pode ser feito, eu preciso pegar um emprestado com o outro 3. E então eu terei 12 menos 4, 8. E como eu tomei um emprestado do 3, ele passou a valer 2. 2 menos 1, 1. 4 menos 3, 1. 7 menos 7, 0. Portanto,
O resultado dessa subtração é 1.185. Logo, o segundo jogo teve 1.185 pagantes a menos que o primeiro jogo. Nessa operação, a gente chama esse primeiro número de minuendo, o segundo número de subtraindo, e o resultado da operação é o que a gente chama de subtração ou diferença. Multiplicação. A multiplicação é uma maneira simplificada de escrevermos a adição de várias parcelas iguais. Então, ao invés de somar várias parcelas que têm o mesmo valor, eu escrevo essa adição de parcelas iguais na forma de uma multiplicação. Vamos ver um exemplo. Se a semana tem 7 dias e cada um desses dias tem 24 horas, para descobrirmos quantas horas há em uma semana, poderíamos somar 24 horas de segunda-feira, 24 horas de terça, 24 horas de quarta e assim por diante. Ou seja, poderíamos resolver esse problema usando a adição. Mas convenhamos, isso seria uma operação muito extensa. Então, para facilitar, como todas as parcelas têm o mesmo valor, basta eu multiplicar uma parcela pela quantidade de parcelas que eu tenho. Nesse caso, 7 parcelas, uma vez que eu tenho 7 dias na semana. Então, 7 dias da semana vezes 24 horas, o que vai me dar 168 horas. Logo, numa semana, nós temos 168 horas. Nessa multiplicação, esse número 7 e esse número 24 são chamados de fatores. Enquanto o resultado da multiplicação, 168, chamamos de produto. Então, eu tenho dois fatores, o 7 e o 24, que me dão um produto igual a 168. A multiplicação também possui um dispositivo prático para a gente efetuar multiplicações de números maiores. Vamos a um exemplo. Se a gente quiser saber quantos minutos temos em um dia, a gente vai precisar multiplicar as 24 horas por 60 minutos, uma vez que em cada hora nós temos exatamente 60 minutos. Faremos então 24 vezes 60. Observe que o zero é o algarismo da casa das unidades do número 60 e, portanto, quando eu multiplicar 0 vezes 4, eu tenho que colocar o resultado na casa das unidades. Então, 0 vezes 4, 0, 0 vezes 2, 0. Observe que o 6 é o algarismo da casa da dezena do número 60. E, portanto, quando eu multiplicar 6 vezes 4, eu tenho que colocar esse resultado na casa das dezenas. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 2, 12, com 2, 14. Agora, basta somarmos o resultado. 0 mais 0, 0. 0 mais 4, 4. 0 mais 4, 4. 0 mais 1, 1. Logo, o resultado dessa multiplicação, 24 vezes 60, é igual a 1.440, ou seja, em um dia nós temos 1.440 minutos. Lembrando que tanto o 24 quanto o 60 são chamados de fatores. Esse nome é muito importante, hein, gente? E o número 1.440, que é o resultado dessa multiplicação, chamamos de produto. A multiplicação também tem suas propriedades que são de extrema importância. São elas a comutativa, muito famosa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Isso significa que multiplicar 2 vezes 3 é a mesma coisa que multiplicar 3 vezes 2. Em ambos os casos, o produto é igual a 6. Portanto, alterando a ordem dos fatores, a gente não altera o resultado da multiplicação. Temos também a associativa. Na multiplicação de 3 números, a gente pode multiplicar 2 fatores quaisquer e depois multiplicar o resultado pelo outro fator. Ou seja, na multiplicação de 2 vezes 3 vezes 4,
nós obtemos 24, porque 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. O resultado será o mesmo se nós fizermos 2 vezes 3 vezes 4, porque 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Portanto, é válida a propriedade associativa para multiplicação. E também temos o elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é o número 1, porque se eu multiplicar qualquer número por 1, por exemplo, 21 vezes 1, o resultado é o próprio 21. A multiplicação pelo fator 1 não altera o fator 21. Muito cuidado, porque o elemento neutro da adição é o 0 e o da multiplicação é o 1. Isso porque, quando eu adiciono uma parcela qualquer, por exemplo, 21, ao número 0, a uma parcela 0, o resultado é essa própria parcela 21. Na multiplicação, isso ocorre quando eu multiplico por 1. O primeiro fator, 21, é mantido quando eu multiplico pelo fator 1. Uma quarta propriedade que também se aplica à multiplicação merece um destaque por conta de sua importância. É a propriedade distributiva. Ela facilita o cálculo de multiplicações mais complexas. Por exemplo, se quisermos calcular mentalmente a multiplicação do número 12 pelo número 53, a gente pode aplicar a propriedade distributiva para facilitar esse cálculo, uma vez que 53 é 50 mais 3. Então, eu posso escrever o produto 12 vezes 53 da seguinte forma: 12 vezes 50 mais 3. Isso aqui é 53. E aí, aplicar a propriedade distributiva. 12 vezes 50 mais 12 vezes 3. É o que nós temos aqui. 12 vezes 50 é igual a 600, mais 12 vezes 3 igual a 36, somando 636. Então, essa é a propriedade distributiva. O produto de um número por uma soma indicada por duas ou mais parcelas é igual à soma dos produtos daquele número pelas parcelas. É isso aqui que nós estamos fazendo. A multiplicação daquele número pelas parcelas 50 e 3. Divisão. Vamos a um exemplo para introduzir a ideia de divisão. Vamos supor que em uma sala de aula tenhamos 30 alunos. A professora vai propor, então, que a turma execute uma tarefa em grupo e que os grupos sejam formados por 6 alunos. Quantos grupos serão, então, formados? Sabemos que dividir é repartir em quantidades iguais. Portanto, esse é um típico problema de divisão. Para saber quantos grupos eu vou ter, eu tenho que dividir 30 alunos pelo número de alunos que cada grupo deve ter. 6. 30 dividido por 6 vai dar 5. Ou seja, nós teremos 5 grupos formados, cada um deles, por 6 alunos. Nós dizemos que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Isso porque, dividindo 30 por 5, a gente obtém 6. E fazendo 6 vezes 5, obtemos 30. Portanto, é como se a multiplicação desfizesse a divisão e vice-versa. São operações inversas. A divisão conta com 2 métodos práticos. Um deles a gente chama de método longo e o outro a gente chama de método curto. São métodos que facilitam divisões maiores, cujo resultado a gente não consegue obter fazendo o cálculo mentalmente. A divisão de 30 por 6 é muito simples de ser feita. Podemos fazer esse cálculo mentalmente, mas existem divisões que envolvem números maiores e, portanto, nesse caso, não conseguimos efetuar o cálculo mentalmente, precisando, assim, de um dispositivo que facilite esse trabalho. Vamos a um exemplo para a gente ver como funciona o método que a gente usa para fazer divisões de números maiores, né? Vamos supor que o prêmio de uma loteria seja R$ 481.110.
e que esse prêmio deva ser repartido entre 203 ganhadores. Não dá para a gente fazer essa divisão mentalmente. Então a gente usa um dispositivo prático. Nós vamos ver agora o dispositivo que a gente chama de método longo. Vamos lá. Para dividir 481.110 por 203, nós temos que começar dividindo 481 por 203, porque eu não posso dividir o 4, não posso dividir o 48 e posso dividir o 481 por 203. Então, dividindo 481 por 203, nós vamos obter 2. Agora eu vou fazer a multiplicação de 2 por 203. 2 vezes 3, 6. Cuidado de colocar a unidade embaixo da unidade. 481, 1 é a unidade, então 6 tem que estar debaixo do 1. 2 vezes 0, 0. 0 embaixo do 8. 2 vezes 2, 4. 4 embaixo do 4. Faço agora uma subtração desses valores. 481 menos 406. Eu não posso fazer 1 menos 6, portanto, eu tenho que pegar o 1 emprestado com o 8, tornando esse valor 11. 11 menos 6, 5. Como tomei um emprestado do 8, ele passou a valer 7. 7 menos 0, 7. 4 menos 4, 0. Logo, eu tenho o número 75 para dividir por 203. Mas a gente sabe que não é possível dividir 75 por 203, pelo menos não agora. Então, nós temos que descer esse número 1 para ficarmos com 751 e assim podermos dividir 751 por 203. Essa divisão é igual a 3. Fazendo a multiplicação agora, 3 vezes 3, 9. Mais uma vez o 9 embaixo do 1. 3 vezes 0, 0. Embaixo do 5. E 3 vezes 2, 6. Embaixo do 7. Mais uma vez, vamos fazer a subtração. Não posso fazer 1 menos 9. Tenho que pegar um emprestado do 5, ficando com 11. 11 menos 9, 2. Como eu tomei o emprestado do 5, ele passou a valer 4. 4 menos 0, 4. 7 menos 6, 1. Observe que 142 é um número que eu não posso dividir por 203. Logo, eu tenho que baixar o outro 1. Então, eu fico com 1.421. Agora, eu posso dividir por 203 e esse resultado é 7. Fazendo agora a multiplicação, 7 vezes 3, 21, vão 2. 7 vezes 0 dá 0, com 2, 2. 7 vezes 2, 14. Observe a unidade embaixo da unidade, a dezena embaixo da dezena e assim por diante. Fazendo a subtração, eu obtenho 0. Ainda me sobrou um 0 aqui, portanto, eu devo baixar esse 0. Mas observe que eu não tenho como dividir por 203. Então, eu acrescento um 0 no quociente e encerro a divisão. Logo, cada apostador deve receber R$ 2.370. Esse método é o que a gente chama de método longo, porque eu tenho que fazer essas subtrações que a gente está vendo aqui. Vamos fazer a divisão que nós vimos anteriormente pelo método curto, a mesma divisão. Nesse método, aquelas subtrações que nós fizemos são feitas mentalmente. Observamos aqui que, de fato, o método fica bem mais curto. Vamos ver como é que a gente faz aqui, ó. De igual modo, eu não posso dividir o 4 por 203, nem o 48, mas posso dividir o 481. Essa divisão de 481 por 203 é igual a 2. Vamos fazer, então, as multiplicações. 2 vezes 3, 6. 6 para 11, 5. Observe que esse número passou a ser 11, porque tomou um emprestado do 8 e, portanto, passou a valer 7. 2 vezes 0, 0. 7 menos 0, 7. 2 vezes 4, 4. 4 menos 4, 0. Observe que eu não posso dividir 75 por 203, então eu devo baixar o 1, ficando com 751.
Agora eu posso dividir 751 por 203 e esse resultado dá 3. Fazendo a multiplicação, 3 vezes 3, 9. 11 menos 9, 2. Observe que esse número passou a ser 11 porque tomou um emprestado do 5, que passou a valer 4. 3 vezes 0, 0. 4 menos 0, 4. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1. Logo, ficamos com o número 142, que não pode ser dividido por 203. Logo, eu tenho que baixar o outro 1, ficando com 1.421. 1.421 dividido por 203 é 7. Fazendo a multiplicação, 7 vezes 3, 21. Menos 21, 0. Lembrando que esse número passou a ser 21 porque tomou 2 emprestado do 2, que passou a valer 0. 7 vezes 0, 0. Portanto, 0 menos 0 é igual a 0. 7 vezes 2, 14. Menos 14, 0 também. Então, essa subtração mental dá como resultado 0. Mas observe que eu tenho um outro 0 aqui que eu tenho que baixá-lo para terminar a operação. Baixando esse outro 0, eu obtenho também o número 0. O 0 não pode ser dividido por 203, então eu preciso colocar um 0 no quociente e encerrar a operação. De igual modo, a gente observa que o resultado é o mesmo, tanto no método curto quanto no método longo. Esse número aqui, 481.110, a gente chama de dividendo. Esse número dentro da chave de divisão é chamado de divisor. O resultado da divisão é chamado de quociente. E esse zero que eu obtenho ao final da operação é o que a gente chama de resto. Vale o lembrete, nem sempre o resto é zero. Quando o resto é zero, eu digo que essa divisão é uma divisão exata. Quando o resto é diferente de zero, eu estou falando de uma divisão que não é exata. Observe, eu já disse isso aqui, que ao baixar o último zero desse número, do dividendo, a gente não pode mais dividir o resto por 203. Isso porque zero é menor que 203. E por isso, eu tenho que colocar mais um zero no quociente, esse último zero, para encerrar a operação. Foi isso que nós fizemos aqui. Vamos agora fazer uma divisão que a gente pode fazer mentalmente, mas vamos usar o método curto para exemplificar algumas situações. Vamos supor que os sextos anos de uma escola, juntos, tenham 32 meninos e que se deseja formar equipes de vôlei masculino com 6 jogadores. Quantas equipes, no máximo, podem ser formadas com esse número de alunos? Trata-se de um problema típico de divisão. Eu preciso dividir o número de alunos pelo número de jogadores que cada equipe deve ter para encontrar o número de equipes possíveis de serem formadas. Vamos então usar o método curto, 32 dividido por 6. 32 dividido por 6 é igual a 5. 5 vezes 6, 30. 30 para 32, 2. Observe que, nesse caso, o resto não é zero e o 2 não pode mais ser dividido por 6. Isso significa que nós podemos formar 5 equipes com 6 jogadores, no entanto, 2 jogadores sobrarão, ficarão sem equipes. Como percebemos, essa é uma divisão que não é exata, visto que o resto é diferente de zero. Já comentamos isso no outro slide. Portanto, se fizermos 5 vezes 6, ou seja, o produto do quociente pelo divisor, nós vamos obter 30. E por isso a gente precisa adicionar o resto 2 para chegarmos ao valor do dividendo, que é 32. Logo, o 32, na verdade, é 5 vezes 6 mais 2. Ou seja, o quociente vezes o divisor mais o resto. Assim, a gente obtém o dividendo. Expressões numéricas.
Para a gente resolver expressões numéricas com as operações, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, devemos seguir algumas regras. Vamos ver quais são elas. Primeiramente, os sinais de parênteses, colchetes e chaves devem ser priorizados, ou seja, devemos resolver primeiro as operações que estão dentro desses sinais. Devemos também efetuar, primeiramente, as multiplicações e as divisões na ordem em que elas aparecem. Então, essas duas operações, multiplicações e divisões, têm prioridade sobre a adição e a subtração, mas eu as efetuo na ordem em que elas aparecem, ou seja, a que vem na frente. Por fim, efetuamos as adições e as subtrações também na ordem em que aparecem. Então, seguindo as regras, a gente pode resolver a expressão que está no quadro. Primeiro, nós efetuamos as operações que estão entre parênteses, aqui no caso uma adição, portanto 2 mais 4, 6. Observe que a gente repete o restante da expressão. E agora temos uma divisão e uma multiplicação, fazemos a que vem primeiro. Então, 48 dividido por 2, 24. E, por fim, 24 vezes 6, 144. Operações com o tempo. O tempo não é uma grandeza decimal. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado quando operamos com essa grandeza. Para medir o tempo, a gente pode usar diversas unidades. Existe, por exemplo, o segundo, o minuto, a hora, o dia, o mês, o ano, o século, o milênio, a década. São muitas as unidades de medida de tempo. As operações matemáticas com essas unidades guardam algumas particularidades que nós vamos ver a partir do próximo slide. É importante entender que, por não se tratar de uma grandeza decimal, a gente não pode operar da mesma forma como operamos com outras grandezas. É isso que nós vamos ver adiante. Vamos ver um exemplo para abordar o caso da adição do tempo. Em uma partida de futebol, tivemos o primeiro tempo com 45 minutos e 58 segundos. No segundo tempo, o árbitro encerrou o jogo com 46 minutos e 55 segundos. Qual foi o tempo total de partida? Esse é um claro problema de adição. Nós precisamos somar o tempo do primeiro tempo com o tempo do segundo tempo. E é isso que nós vamos fazer. Vamos usar o dispositivo prático da adição para fazer isso, colocando o segundo embaixo de segundo e o minuto embaixo de minuto. Somando os segundos, 8 mais 5, 13, vai 1, 10 mais 1, 11, 113 segundos. É a soma dos segundos. Aqui nós temos 5 mais 6, 11, vai 1, 8 mais 1, 9, 91 minutos. Parece um caso simples de adição, mas não é. Nós sabemos que os relógios não marcam 113 segundos. O máximo de segundos que o relógio marca é 59. Quando chegamos a 60 segundos, o que temos, na verdade, é mais 1 minuto. Ou seja, 113 segundos, na verdade, é 1 minuto e mais 53 segundos. Logo, eu preciso acrescentar esse minuto aos 91 minutos. Então, nós ficamos com 92 minutos e 53 segundos. Mas o relógio também não marca 92 minutos. O máximo de minutos que o relógio marca é 59. Quando completamos 60 minutos, na verdade, temos uma hora completa. Então, 92 minutos é 1 hora e 32 minutos. Logo, eu preciso escrever o 92 minutos nesse formato. A resposta para o problema, então, é 1 hora, 32 minutos e 53 segundos. Esse foi o tempo total da partida, conforme a gente demonstrou aqui. A subtração ainda guarda mais particularidades ainda do que a adição. Vamos a um exemplo para a gente observar isso.
Em uma corrida de automóveis no ano de 2010, o vencedor completou a prova com o tempo de 1 hora 56 minutos e 10 segundos. No ano seguinte, o vencedor da mesma prova levou 1 hora 52 minutos e 55 segundos para vencê-la. Quanto tempo a mais foi gasto pelo vencedor de 2010 em relação ao vencedor de 2011? É um caso típico de subtração, porque queremos saber a diferença entre um tempo e outro. Vamos então ao dispositivo prático. Claro, vamos colocar os segundos embaixo de segundos, minutos embaixo de minutos e hora embaixo de hora. Então, o que nós temos é 1 hora 56 minutos e 10 segundos menos 1 hora 52 minutos e 55 segundos. Mas observe que nós não podemos fazer 10 menos 55. Logo, eu terei que pegar um minuto emprestado aqui dos 56 minutos, lembrar que 1 minuto é igual a 60 segundos, e acrescentar esses 60 segundos aos 10 segundos que eu já tenho, totalizando 70 segundos. Agora, eu posso fazer a subtração. Eu vou tomar o emprestado do 7, aqui nós teremos 10, então 10 menos 5, 5. Como tomamos um emprestado do 7, ele passou a valer 6. 6 menos 5, 1, totalizando 15 segundos. Agora nós temos 55 minutos, porque 1 minuto foi tirado dos 56 minutos e passado para os segundos, foi o que nós fizemos aqui. Então, nós temos 55 minutos menos 52 minutos. Essa subtração pode ser feita. 5 menos 2, 3. 5 menos 5, 0. 1 hora menos 1 hora, 0 hora. Logo, o resultado dessa subtração é 3 minutos e 15 segundos. Ou seja, o vencedor da prova de 2010 gastou 3 minutos e 15 segundos a mais do que o vencedor da mesma prova em 2011. Vamos à multiplicação do tempo por um número natural. Para isso, vamos a um exemplo. Uma viagem foi feita com o tempo de 1 hora 56 minutos e 10 segundos. Em uma outra ocasião, devido ao engarrafamento na estrada, levou-se o triplo desse tempo. Qual o tempo da viagem nesse caso? Bom, um típico problema de multiplicação. O triplo significa 3 vezes mais. Então, vamos multiplicar cada uma das unidades de tempo. Nós temos 1 hora, 56 minutos e 10 segundos, vezes 3. Então, separadamente, nós multiplicaremos cada uma das unidades de tempo. Primeiro os segundos, depois os minutos, depois a hora. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Logo, 10 segundos vezes 3, 30 segundos. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16. Portanto, 168 minutos. 3 vezes 1, 3, logo 3 horas. Mas nós não podemos dar a resposta da forma como nós temos aí, porque os relógios não marcam 168 minutos. O máximo de minutos que o relógio marca é 59. Como nós sabemos que 1 hora é igual a 60 minutos e que 2 horas são 120 minutos, logo, 168 minutos, na verdade, são 2 horas e 48 minutos. Portanto, eu preciso acrescentar essas 2 horas às 3 horas que eu já tenho, ficando com 5 horas, 48 minutos e 30 segundos. Esse é o tempo gasto no segundo caso, ou seja, o triplo do tempo, 1 hora, 56 minutos e 10 segundos. Vamos à divisão do tempo por um número natural. Para isso, mais um exemplo. Uma viagem feita de ônibus dura 5 horas, 48 minutos e 30 segundos. Se a fizermos de carro, levaremos a metade desse tempo. Qual é o tempo gasto na viagem de carro? Um típico problema de divisão. A metade significa divisão por 2. Então, para resolvermos esse problema, vamos dividir cada uma das unidades de tempo. Vamos dividir primeiro a hora, depois o minuto, depois o segundo. 5 horas dividido por 2 é igual a 2 horas. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1 hora.
1 hora não pode ser agora dividido por 2, mas sabemos que 1 hora é igual a 60 minutos. Então, eu posso acrescentar 60 minutos aos 48 minutos que eu já tinha. Somando 48 minutos com 60 minutos, nós obtemos 108 minutos. Dividindo os minutos agora por 2, 108 dividido por 2, 54 minutos. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 108 minutos menos 108 minutos, 0 minuto. Podemos agora dividir 30 segundos por 2. 30 segundos dividido por 2, 15 segundos. 5 vezes 2, 10, vai 1. 1 vezes 2, 2, com 1, 3, 30 segundos. 30 segundos menos 30 segundos, 0. Portanto, a metade de 5 horas, 48 minutos e 30 segundos, na verdade, é 2 horas, 54 minutos e 15 segundos. Problemas de partição. Imagine que tenhamos R$ 800 e queiramos distribuir entre 2 pessoas, sendo que uma delas fique com R$ 100 a mais que a outra. Esse é um típico problema de partição. Como particionar determinadas grandezas de modo que uma das partes fique maior do que a outra parte. Então, nesse caso, a gente deve operar da seguinte maneira. Como nós temos R$ 800 o valor total, e uma delas deve ficar com R$ 100 a mais, nós faremos 800 menos 100. E depois disso, dividiremos ao meio, pelas 2 pessoas. Observe que isso é uma pequena expressão numérica. Devemos, então, operar resolvendo primeiramente o que está entre parênteses. 800 menos 100, 700. Posteriormente, dividindo por 2, obteremos 350. Então, se nós estivéssemos dividindo R$ 700 igualmente entre as 2 pessoas, cada uma delas ficaria com R$ 350. Mas como o problema diz que uma delas deve ter R$ 100 a mais, esses R$ 100 que foram subtraídos lá no início serão acrescentados ao valor atribuído à pessoa que ganhará R$ 100 a mais. Logo, uma das pessoas ficará com R$ 350 e a outra 450. Observe que, de fato, uma ficou com R$ 100 a mais que a outra. Esses R$ 100 são esses R$ 100 descontados inicialmente. Descontamos os R$ 100, dividimos igualmente os 700 em 2 partes e voltamos a acrescentar esses R$ 100 para a pessoa que deve ficar com R$ 100 a mais que a outra. Esse é um problema que chamamos problema de partição. Potenciação. A gente já viu que a multiplicação é uma maneira simplificada da gente escrever a adição de parcelas iguais. O mesmo a gente pode fazer com a multiplicação de fatores iguais. Quando a gente tem uma multiplicação com os mesmos fatores, a gente pode escrever essa multiplicação na forma de uma operação chamada potenciação. Vamos ver um exemplo. Todos nós somos filhos de 2 pais, um pai e uma mãe, cada um deles com seus respectivos pais e respectivos avós. Quantos bisavós temos? Para fazer essa operação, nós precisamos multiplicar 2 vezes 2 vezes 2. Portanto, uma multiplicação com fatores iguais. Todos os fatores são iguais a 2. Então, eu posso escrever essa multiplicação na forma de uma potência, 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Portanto, nós temos ao todo 8 bisavós. Nesse número 2 elevado a 3, o número 2 é chamado de base da potência e o número 3 chamado de expoente. Esse número 2 elevado a 3, que é igual a 8, é chamado potência. O expoente determina quantos fatores iguais temos na multiplicação, ou seja,
Nós temos aqui 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3 fatores 2 sendo multiplicados, portanto, o expoente será igual a 3. Ele indica quantos fatores iguais tem essa multiplicação. As potências de base 10, por exemplo, são muito importantes em diversas aplicações. Vamos dar uma olhada no que elas têm de especial. Se nós fizermos 10 elevado a 1, nós temos o resultado 10. Se nós fizermos 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10, nós teremos o resultado 100. Se nós tivermos 10 elevado à terceira, que é 10 vezes 10 vezes 10, nós obteremos o resultado 1000. Se fizermos 10 à quarta, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, obteremos 10.000. Observe que o resultado dessas potências é obtido acrescentando ao número 1 o número de zeros determinados pelo expoente. Eu tenho expoente 1, então eu tenho 1 seguido de um zero. Eu tenho expoente 2, 1 seguido de 2 zeros. Eu tenho expoente 3, 1 seguido de 3 zeros. E assim sucessivamente. As potências recebem nomes especiais de acordo com o valor do seu expoente. Vamos ver isso aqui na tabela. Quando nós temos o expoente igual a 1, nós dizemos que nós temos a primeira potência. Expoente igual a 2, segunda potência, também conhecido como quadrado. Então, eu posso ler aqui, 10 ao quadrado. A terceira potência é também conhecida como cubo. Então, eu posso ler aqui 10 ao cubo. A quarta potência, a quinta potência e a sexta potência, de acordo com o expoente que a potência tem. Quadrados perfeitos. Quando a gente eleva um número natural ao expoente 2, ou seja, ao quadrado, a gente obtém o que a gente chama de quadrados perfeitos. São quadrados perfeitos 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e assim por diante. Os resultados dessas operações, dessas potenciações, são, respectivamente, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 196, 225 e assim por diante. O número natural que, elevado ao quadrado, resulta em um número quadrado perfeito é chamado de raiz quadrada aritmética, ou simplesmente raiz quadrada desse número. Em outras palavras, o número 64 é um quadrado perfeito porque 8 ao quadrado é igual a 64. Por isso, a gente pode dizer que a raiz quadrada de 64 é 8. Dito ainda de outro modo, se 8 ao quadrado é igual a 64, é porque a raiz quadrada de 64 é igual a 8. É isso que está escrito aqui. 8 ao quadrado é igual a 64, se e somente se a raiz quadrada de 64 é igual a 8. A raiz quadrada é representada por essa simbologia que a gente observa aqui. Vamos ver agora uma importante propriedade das potências. Vejamos o que acontece quando a gente multiplica duas potências que tenham a mesma base. Por exemplo, 10 ao cubo vezes 10 à quarta. Nós já sabemos que 10 ao cubo é uma multiplicação de 3 fatores iguais a 10 e que 10 à quarta é uma multiplicação de 4 fatores iguais a 10. Multiplicando 10 ao cubo por 10 à quarta, a gente percebe que a gente passa a ter uma multiplicação com 7 fatores iguais a 10 e, portanto, 10 elevado à sétima potência. O que nós fizemos aqui foi repetirmos a base 10 e somarmos os expoentes 3 e 4. 7 é 3 mais 4. Chegamos à conclusão de que, para fazermos multiplicação de potências que tenham a mesma base, basta conservar a base e somar os expoentes. Vale aqui um lembrete. Essa propriedade não vale apenas para a multiplicação de duas potências que tenham a mesma base, mas, de modo mais geral, para a multiplicação de potências que tenham bases iguais, sejam quantas potências tivermos nessa multiplicação.
Uma outra nota importante, nós passaremos a usar esse ponto para representar a multiplicação no lugar desse habitual x que a gente utiliza na representação da multiplicação. Vamos a alguns casos especiais. Potência de expoente 1 é igual a base. Vamos lá. Nós temos aqui 3 elevado à primeira potência vezes 3 elevado ao quadrado. Aplicando a propriedade que vimos anteriormente, nós temos 3 elevado a 1 mais 2. Estou repetindo a base somando os expoentes. Logo, o que nós temos aqui é 3 ao cubo. E 3 ao cubo é igual a 27. Notem que, para atender a essa propriedade, 3 elevado à primeira potência tem que ser igual a 3. Ou seja, 3 elevado à primeira potência deve ser igual a 3, e 3 ao quadrado é igual a 9. 3 vezes 9, 27. Mais uma vez, quando eu elevo uma base ao expoente 1, o resultado é a própria base. Potência de base não nula e expoente zero é igual a 1. Então, nesse caso, eu tenho uma potência cuja base não é zero, mas o expoente é zero, e esse resultado será igual a 1. Temos aqui 3 elevado a zero vezes 3 ao quadrado. Aplicando a propriedade vista anteriormente, nós vamos repetir a base e somar os expoentes, 0 mais 2. Logo, nós teremos 3 ao quadrado, que é igual a 9. Para que a gente atenda a essa propriedade das potências, 3 elevado a zero deve ser igual a 1, porque nós ficaremos com 1 vezes 9. 1 vezes 9 igual a 9. Então, repetindo, toda potência cujo expoente é igual a zero tem como resultado o número 1. Expressões numéricas com potências. A potenciação é uma operação que tem primazia sobre as demais. Dito de outro modo, ela deve ser efetuada antes das operações que nós já estudamos, multiplicação, divisão, adição e subtração. Devemos, então, com isso, calcular as potências separadamente e só depois procedermos, como a gente já viu, com as 4 operações fundamentais. Ainda assim, a gente não pode esquecer que nós temos expressões com parênteses, colchetes e chaves. E nessa ordem é que devemos começar a resolução. Começamos com os parênteses, depois com os colchetes, depois com as chaves. Isso significa que se eu tiver uma adição dentro dos parênteses, ela passa a ter primazia até mesmo sobre a potenciação. Potências e sistema de numeração. Se a gente pedir para uma criança escrever o número 372, é provável que obtenhamos o número nesse formato que temos aqui, 372. Apesar de errado, faz todo sentido, porque o número 372 é uma composição, ou dito de outro modo, uma adição que pode ser escrita na forma 300 mais 70 mais 2. Esse número 372 pode também ser escrito na forma de uma soma de potências de base 10. São 3 potências 10 ao quadrado, 7 potências 10 à primeira e 2 potências 10 elevado a zero, em símbolos. 3 vezes 10 ao quadrado, mais 7 vezes 10 à primeira, mais 2 vezes 10 elevado a zero. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, ou seja, 100. 10 elevado à primeira é 10 e 10 elevado a zero é 1. Portanto, 3 vezes 100, 300. 7 vezes 10, 70. 2 vezes 1, 2. Somando 300 com 70 com 2, obtemos o número 372. É por isso que dizemos que o nosso sistema de numeração é decimal, ou seja, qualquer número pode ser representado na forma de uma adição de potências de base 10.
Sistema de numeração binário. Existem outros sistemas de numeração além do sistema de numeração decimal que nós utilizamos. Um dos mais importantes é o sistema binário, que é muito utilizado na informática. Vamos escrever os números 7 e 11 nesse sistema para a gente ver como ele funciona. Para isso, vamos decompor 7 e 11 em potências de base 2. Sabemos que 7 é igual a 4 mais 2 mais 1. E 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. E 1 é 2 elevado a 0. Portanto, o que nós temos é 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado à primeira potência, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Logo, o número 7 no sistema de numeração binário se escreve 1, 1, 1. O número 11 pode ser escrito como 8 mais 2 mais 1. E o 8 sabemos que pode ser escrito sob a forma da potência 2 elevado ao cubo. O 2 pode ser escrito 2 à primeira e o 1, 2 elevado a 0. Logo, nós teremos 1 vezes 2 elevado ao cubo, mais 0 vezes 2 ao quadrado. Observe que nós não temos aqui 2 ao quadrado, exatamente por isso, 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 à primeira, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Logo, o número 11 na forma binária se escreve 1, 0, 1 e 1. Como o sistema de numeração é binário, os números são formados pelos algarismos 0 e 1. Podemos também fazer o oposto. Por exemplo, qual é o número 1, 1, 0, 0, 1 do sistema binário no sistema de numeração decimal? Vamos escrever 1 vezes 2 à quarta, mais 1 vezes 2 à terceira, mais 0 vezes 2 à segunda, mais 0 vezes 2 à primeira, mais 1 vezes 2 elevado a 0. É isso que nós temos aqui. 1 vezes 2 à quarta, mais 1 vezes 2 à terceira, mais 0 vezes 2 à segunda, mais 0 vezes 2 à primeira, mais 1 vezes 2 elevado a 0. 2 à quarta, 16. 1 vezes 16, 16. Mais 2 à terceira, 8. 1 vezes 8, 8. Mais 2 ao quadrado, 4 vezes 0, 0. Mais 2 à primeira, 2 vezes 0, 0. Mais 2 elevado a 0 dá 1 vezes 1, 1. Fazendo a soma, 16 mais 8, 24, mais 1, 25. Então, esse número é o número 25 escrito na forma binária. Observe que, para resolver isso aqui, eu usei a mesma técnica que a gente viu para resolver expressões numéricas, dando primazia para a resolução das potências. Na nossa próxima aula de matemática básica, vamos falar dos fundamentos da geometria. Vamos falar de conceitos como ponto, reta e plano. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!